Olá pessoal, parada obrigatória e o assunto da vez é a gente falar sobre a redação do Enem, especificamente como você é avaliado. Afinal de contas, você é avaliado por competências. Se você ainda não sabe, não deixe de assistir a este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Vamos lá! Primeiro, quando a gente está falando da redação do Enem, você pode ficar entre 0 a 1000 pontos. O sonho de consumo, os 1000. Então, para que você consiga atingir a essa pontuação, que há condições sim de você conseguir, você precisa atender as 5 competências básicas. Cada competência dessa vale até 200 pontos. Então você pode ter 0, 40, 80, 120, 160 até chegar aos 200 pontos. Sonho de consumo, 200 em cada uma delas. Final, nota 1000, que é o que você deseja, que eu desejo que você tire. Então vamos lá. Competência de número 1. A gente está falando de gramática. A gente está falando de norma padrão. É você atender a certos pré-requisitos, que correspondem a, primeiro, pontuação. Segundo, acentuação. Terceiro, concordância, verbal e nominal. Quarta, regência, verbal e nominal. Você atender a separação silábica. Você utilizar um vocabulário adequado ao contexto do texto dissertativo argumentativo. Então, quando você atende a esses pré-requisitos, você vai ter uma competência de número 1 conquistada com sucesso em nota 200 para isso. Então, qual a melhor maneira de você atingir esses 200 na competência de número 1? Faz o teu texto enquanto rascunho, dá uma leitura, dá uma releitura nesse rascunho, verifica se por acaso você não cometeu nenhuma gafe gramatical, para que você, na hora de passar para o texto oficial, não ter problemas gramaticais e atingir 200 pontos garantidos. Competência de número 2. Ela tem um nível de complexidade um pouquinho maior. Por quê? Porque você precisa atender em torno de 3 coisinhas básicas. A primeira delas, você precisa ter noção de que é um texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que entender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é ter uma introdução, em que nesta introdução apareça qual é o problema do tema e qual é a sua tese, qual é o seu ponto de vista. Um desenvolvimento no qual você defenda a sua tese. E uma conclusão que apresente uma proposta de intervenção. Primeiro item da competência de número 2. Segundo item, existe um tema e você precisa ser fiel ao tema do início ao fim. Você mantendo essa questão temática ao longo do texto, você está garantindo mais ainda pontinhos nessa escalazinha aqui da competência de número 2. Terceiro e último ponto, você precisa aplicar conhecimento de outras áreas dentro do texto. E esses conhecimentos de outras áreas é você trazer história, geografia, dados estatísticos, química, biologia, atualidade, sociologia, filosofia. Então, quando você traz esses conhecimentos para o seu texto, que não é fácil, e que você garante isso através da leitura, da informação, das aulas também, em que são apresentadas nas mais variadas disciplinas que possam favorecer aquele determinado tema, você está se garantindo nesta competência. É uma competência que depende muito mais de você do que de qualquer professor, porque a gente precisa conhecer o tema, você precisa ler sobre o tema, ou os mais variados temas ou propostas que possam aparecer ao longo do texto, e treinar. É fundamental, é a palavra-chave do seu texto, para aí você conseguir legal a competência de número 2, que é, repetindo, você apresentar uma estrutura de um texto dissertativo clara, introdução, desenvolvimento e conclusão, você não fugir ao tema e apresentar conhecimento de outras áreas. Competência de número 3.
Esta vai depender, da competência 2. Se por acaso você colocou lá uma tese clara na introdução, a competência 3 estabelece que você precisa argumentar. Você precisa selecionar adequadamente argumentos sólidos e apresentá-los no seu desenvolvimento. Então, é o momento de você, no seu D1, no seu D2, ou quem sabe no seu D3, caso você faça, argumentos sólidos, concretos, para tentar dar embasamento para a sua tese, que você disse lá na introdução. Como é que você faz isso? Primeiro, você pode utilizar argumentos de autoridade. Você vai e traz uma citação de algum órgão, de alguém que tenha propriedade para falar sobre esse assunto, que você já leu de maneira prévia. Isso, inclusive, ajuda nos conhecimentos de outras áreas para o texto. Você pode utilizar o esquema de causa e consequência, os impactos que determinados, geralmente o Enem adora essa palavra, impacto, faz a diferença, os efeitos de determinada coisa, o efeito da poluição ambiental dentro do nosso cenário. Então, quando a gente está falando sobre isso, vale a pena você tentar trazer conhecimentos da biologia para esse cenário, da química para esse cenário. Então, quando você começa a colocar as causas e os impactos, os efeitos, as consequências, você está se garantindo de maneira muito positiva. Quando você utiliza a questão da contra-argumentação, você apresenta um fato que você até não concorda 100%, tenta contra-argumentar, isso é muito bom para o seu texto. Então, você precisa usar estratégias argumentativas adequadas para cada parágrafo de desenvolvimento e você conseguir fazer o que realmente o texto dissertativo exige, defender uma tese. E essa tese é você quem estabelece dentro do seu texto. Competência de número 4. Essa está interligada à competência de número 1. Por quê? A gente está falando de coesão textual. Tem um pouco de gramática no meio, ou melhor, tem muito de gramática no meio, mas é o momento de você utilizar elementos coesivos, como porém, entretanto, contudo, você utilizar um portanto, logo, mais, no entanto. Então, quando você usa essas palavrinhas mágicas ao longo do texto, a exemplo disso, dessa forma, você está garantindo a coesão dentro dos períodos e entre os parágrafos. Então, a competência 4 corresponde à coesão textual, que vai garantir a progressão do texto. Então, o teu texto vai dando corpo, vai tendo cara de introdução, através dos conectivos que você utiliza, de desenvolvimento, através dos conectivos que você vai defender um posicionamento e da conclusão, que são para palavras-chave que fecham, que utilizam para garantir a proposta de intervenção. E aí, competência 4, garantida com sucesso com 200 pontos. Competência 5 e última competência, ela é exclusiva da conclusão. É a sua capacidade de trazer uma proposta de intervenção. Porque todo tema do Enem, ele é um socioproblema. E óbvio, você é que vai trazer alguma proposta, alguém vai fazer alguma coisa para tentar evitar que esse problema ele seja perpetuado, que ele se mantenha, enfim. A ideia é você minimizar esse problema, é você tentar evitar que esse problema continue. Todo o tema do Enem, ele é um socioproblema. Logo, a conclusão é o momento de você trazer uma proposta de intervenção para os argumentos que você levantou ao longo do texto. Não adianta você trazer uma proposta de intervenção até sobre o tema, mas você não trouxe certos problemas ao longo do texto e aí aquela proposta não vai ser coerente com o que você estabeleceu dentro do seu texto. Então, você precisa atender aos problemas que você levantou dentro do seu texto. E aí, como é que você vai fazer essa proposta? Respondendo as 5 perguntinhas básicas. Quais são elas? Quem? Alguém vai fazer alguma coisa, ou alguém ou algum órgão vai fazer alguma coisa, uma sociedade civil vai fazer alguma coisa. Quem vai ser? Vai ser a família? Vai ser a escola? Vai ser algum órgão específico do governo, o ministério, a Secretaria da Educação? O que é que vai ser feito? E aí vem uma outra perguntinha, né? O quê? E aí vai fazer como isso, que é o detalhamento da conclusão. Vai fazer isso para quem? E qual a repercussão positiva? Qual é a consequência positiva da proposta que você estabeleceu? Logo, se você respondeu
quem? Vai fazer o quê? Vai fazer como? Vai fazer para quem? E qual a repercussão positiva? Você vai ter uma conclusão e uma proposta de intervenção com nota 200 garantida com sucesso. É uma proposta que ela está interligada à competência de número 2 e ela tem também muito de sua independência, porque ela é só para a conclusão. É uma competência exclusiva. Você vai ter em torno de 5 a 6 linhas, a 7 no máximo, para que você possa desenvolver uma proposta clara, adequada, assertiva e conseguir essa nota 1000, que é a nota esperada e que eu tenho certeza que você vai ter condições suficientes para passar. E é isso! Se por acaso você ainda não segue este canal, não deixa de seguir. E também não deixa de comentar, não deixa de dar o like e o principal, compartilha! Afinal de contas, compartilhar conhecimento nunca é demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, ó! Tchau, tchau!